Jesus, a todos vocês, meus queridos e amados irmãos, a todos os nossos ouvintes do podcast Vendo Glória. Estamos iniciando nesta manhã de sábado, mais uma vez, o podcast Vendo Glória. Hoje está como nosso convidado o evangelista João Venâncio. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bom? E eu creio que esse podcast vai ficar para a história, hein? Esse podcast vai ficar marcante sobre a nossa história do podcast Vendo Glória. Hoje iremos aqui falar, sobre o testemunho, da vida do nosso irmão querido, o João Venâncio, e também algumas perguntas bíblicas também, e como Deus também transformou a tua vida, E eu creio também que através do testemunho da vida dele, as perguntas aqui que vão ser elaboradas irão transformar a tua vida, a tua casa, o teu ministério. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do podcast Vendo Glória, onde o nosso canal está chegando entre cerca de 4 países. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada irmão que é inscrito no nosso canal, inscrito também no nosso Instagram, no podcast Vendo Glória, que acompanha as nossas redes sociais, Eu sempre falo, meu irmão, que a honra não é nossa, A honra não é minha, nada que é nosso. A honra seja dada ao nosso querido Salvador Jesus Cristo, Que essas mensagens, esses testemunhos possam chegar, em cada vida, que possa haver transformação, O objetivo do podcast Vendo Glória é que possa alcançar vidas e possa haver transformação, Hoje está aqui com a gente, nosso querido e amado João Venâncio. Já vi pregar, acho que 2 vezes aqui no nosso ministério, na Igreja Pentecostal Promessa do Rei Jesus. Sou grato a Deus, pela vinda do irmão aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Amém. O podcast Vendo Glória, a diretoria do podcast Vendo Glória agradece a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história, Que a gente só conhece o João Venâncio nos altares, mas não conhece o João Venâncio, o homem de Deus, o homem família, o homem amigo. Nós não conhecemos, É só no altar, Mas eu creio que hoje, nesta manhã, o Senhor vai dar graça e também vai dar graça nas respostas e nas perguntas, Queria te perguntar, todos conhecem você como evangelista, é assim mesmo, evangelista, missionário, João Venâncio, mas não conhece o João Venâncio, E como que é o João Venâncio, família, amigo? É diferente da postura no altar? É diferente da postura entre amigos, entre família? Como que é? Pai do Senhor, meus irmãos, todos os ouvintes, Deus abençoe grandemente. Então, o meu ministério tudo começou em 2019, faz pouco tempo. Eu me batizei com 16 anos. Não foi fácil. Eu vim no estreito, eu vim na dor, vim num cenário complicado, porque Deus me arrancou do tráfico, Deus me arrancou aonde eu estava ali na Umbanda, envolvido com as trevas. Era algo muito terrível. Eu não gostava nem de pisar na calçada da igreja. Eu morava do lado de uma igreja e quando eu passava na calçada da igreja eu sentia dor de cabeça, sentia um mal-estar. Ali eram as trevas que eu estava tentando, me prendendo, E na igreja tem palavra, na igreja tem luz, na igreja tem Jesus. E as trevas se incomodam. Onde tem luz, as trevas não querem ficar lá, as trevas não conseguem estar lá. A luz retira as trevas. Então o que acontece? As trevas que estavam em mim não queria que eu pisasse nem na calçada da igreja. Mas olha o que Deus fez. Aquele que não queria nem pisar na calçada da igreja, levou para o altar. 2019, passei por um cenário complicado, passei por um cenário difícil, onde tive começo de overdose ali. Foi numa noite a qual Deus tive um encontro com Deus. É negócio espiritual. A palavra mesmo Deus diz que as coisas espirituais para o homem carnal é loucura. É loucura. Então o homem carnal não entende as coisas espirituais. Então o que aconteceu comigo? Eu ouvia a voz do Pai, sim. Eu ouvi a voz de Deus. Foi diferente. A voz do Pai foi tremendo. E Ele me chamou. Eu fui em 2019 que eu tive encontro com Deus. Um tempo atrás, quando eu estou com 22, sou novo. Bem no começo, quando eu era criança, eu tinha com 16 anos quando me batizei. Quando eu era 8, 9 anos, eu já ia para a igreja. Venho para a igreja, me afastei,
mas não cheguei a batizar. Quando eu me afastei, comecei a me envolver com droga, comecei a me envolver com tráfico. Com 12 anos já estava fazendo coisas terríveis. Já estava fazendo coisas terríveis. E Deus me alcançou quando eu tinha 16 anos. Eu sou um pouco magro, eu engordei bastante, mas eu estava, depois que eu me batizei, depois que eu casei bem rápido também, depois eu vou falar um pouco do testemunho, como que foi o casamento, foi bem interessante também. Eu engordei mais de 20 quilos. Você imagina como que eu tava? Tava terrível, tava igual aqueles ossos do vale de Ezequiel, tava só no osso. Mas Deus, ele falou, Ezequiel, profetiza, porque o meu Espírito vai trazer vida para esse que está sem vida, e isso que é o osso, enquanto o Ezequiel estava enxergando o osso, Deus já estava, pela ótica divina, Deus já enxergava um grande exército. E foi assim, o homem estava olhando para mim em 2019, quando eu tinha 16 anos, falava, ele ali já era, ali é morto, o final dele vai ser caixão, o final dele vai ser cadeia, porque é isso que as pessoas esperavam de mim, prisão ou cadeia, porque o estado era terrível, tinha largador, tinha piercing, tava viciado nas coisas erradas, e Deus ele me trouxe uma iluminação no meu intelecto, na minha mente, uma libertação, a palavra mesmo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então foi uma verdade, um encontro com Deus que eu tive numa madrugada, que não convém falar tudo como que foi coisa tremenda, mas da noite pro dia. Aquele que não conseguia ficar sem fumar, sem beber, Deus ele fez isso. Deus ele pegou, resgatou da noite pro dia. Depois desse encontro que eu tive com Deus em 2019, nunca mais bebi, nunca mais fumei, graças a Deus estamos aqui, Deus tem me sustentado até no dia de hoje. Eu não me arrependo de ter falado sim para Deus. Me ajoelhei na minha sala onde eu tava ruim, entreguei minha vida para Jesus, falei, Senhor, eu quero ser diferente, me dá mais uma chance, faz na minha vida. E Deus ele me deu mais uma chance. Deus ele me deu mais uma chance. E desde lá para cá, Deus tem trabalhado na minha vida tremenda. Só tenho a agradecer a Deus, gratidão. Em 2019 já comecei rápido. Aí eu já falei, nossa, eu quero mais desse amor. E esse amor, na verdade, esse amor que chegou até mim, eu quero aqueles que estavam como eu, aqueles que estão cativos, aqueles que estão nas trevas, eu quero que eles sintam desse amor, eu quero que eles sinta, recebe essa verdade, eu quero que ele seja direcionado pelo Pai, porque isso é muito bom. Eu não tinha esse encontro, eu não tinha essa noção, esse encontro. Eu não acreditava antes. Quando eu tinha 16, 15 anos, eu não acreditava. Eu não tinha, depois que eu tive um encontro com Cristo, é outra noção, é outro entendimento, é outra visão. E eu falei, Senhor, quero que esses que estão nas trevas, esses que estão no mundo, quero que eles tenham essa visão também, visão de reino, visão, eu quero que eles pensem após a morte também o que será. Porque muitos já estão pensando só na ilusão deste mundo. Este mundo é ilusão. A pessoa constrói a vida aqui e ela não pensa depois do fim. Ela quer viver o agora, ela quer fazer para ela aqui nessa terra. E não somente ímpio, mas também cristão. Tem muitos cristãos que estão assim, porque Cristo mesmo ele fala de uma parábola, do joio e do trigo. E ele faz uma diferença. O joio e o trigo é a mesma coisa. O trigo é a semente boa, é a planta boa que está no celeiro do Pai, vai ser colhida e vai para o celeiro do Pai. E o joio é a semente ruim. E a diferença do joio e do trigo é coisas pequenas. A semelhança, a imagem, a aparência é a mesma. É difícil diferenciar o que é joio e o que é trigo. Mas o que muda é poucas coisas. O trigo ele é mais fácil de ser retirado na terra. Quanto mais maduro é mais fácil de ser retirado. Agora o joio ele fica mais fixo. Quanto mais maduro é mais difícil de ser arrancado. É mais difícil de ser tirado. Interessante é isso. O cristão, como o trigo, ele quanto mais envolvido com Deus, a amizade com o mundo é inimizade com Deus, mas a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Aquele que está mais perto de Deus está mais longe do mundo. Aquele que está perto do mundo está longe de Deus. Então nós temos que ter uma proximidade com Deus, uma proximidade tal que nós não ficamos apegados com as coisas terrenas. Então o joio ele é mais fácil de ser arrancado.
ele é mais difícil de ser arrancado, ele fica fixado, ele cria uma raiz tal que não sai. É assim o ímpio, é assim que não vai ir para o celeiro do Pai, ele está preso nessa terra. Meu Deus. Ele está preso, ele está fixado na terra, ele está fixado nas coisas do mundo, as coisas terrenas, as coisas momentâneas, as coisas passageiras e não nas coisas eternas. A palavra mesmo de Deus diz para acumular tesouro na glória, para acumular tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. E a outra diferença também interessante do joio e do trigo é que o trigo, quando você prega ele e espalha ele na sua mão, espreme ele assim, ele vai ter semente dentro. Agora, quando você pega o joio e espalha ele assim na mão, não vai ter semente, só vai ter palha, não vai ter semente. Ele está vazio, ele está oco. E assim nós conseguimos diferenciar o que tem, o que é trigo, o que é joio. O trigo ele tem a semente. Quando você espalha ele, quando você espreme ele, você pode ver no interior dele tem semente. A semente simboliza a palavra e também o espírito. O trigo não está vazio, o trigo não está oco, mas o joio ele está oco. O joio ele está vazio. No momento da prova, no momento de estreito, no momento da aflição, o trigo ele vai ter uma produção. Agora o joio ele não vai ter uma produção. Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 5, que ele fala assim: meus irmãos, vamos se alegrar, vamos se vangloriar na tribulação, porque a tribulação ela gera experiência, a experiência, a paciência a esperança. A tribulação, na verdade, ela gera paciência, experiência e esperança. A tribulação gera. Aquele que é trigo, no momento do estreito, é onde que é aprimorado. No momento da dificuldade, no momento da luta, ele é aprimorado, ele é melhorado, ele é uma forja, né? Ele é edificado, ele é estruturado. Então nós vamos ver essa diferença também. O trigo, ele tem semente dentro. O joio, ele não tem semente dentro. E quando nós olhamos também, outra característica é que quando você olha para o joio, ele é mais difícil de ser curvado, ele é mais ereto. Agora, quando você olha para o trigo, ele se curva facilmente, ele se dobra facilmente. O joio é soberba, arrogância, eu sou, eu faço, é prepotente, eu posso. Agora, o trigo, ele sabe, ele se dobra mais fácil, ele se redime, ele libera o perdão, ele sabe que não é ele que faz, é o Pai que faz. Ele tem essa facilidade. Então nós vemos essa diferença. E eu falei: Pai, eu preciso evangelizar, eu preciso levar a palavra de Deus para aqueles que estão cativos. Então eu comecei a evangelizar muito rápido. Em 2019, quando eu tive um encontro com Deus, foi 2 meses para eu batizar. 2 meses não, foi 4 meses para eu batizar. Tive um encontro com o Pai em 2019, em janeiro. Em maio eu já estava batizado. Batizei em maio, no dia do trabalhador. No dia do trabalho eu batizei. Fazendo a obra. Fazendo a obra, graças a Deus. No primeiro dia que eu batizei, eu já fui evangelizar. Falei: Senhor, quero passar o primeiro dia desse novo ser evangelizando. Quero que essas pessoas recebam dessa verdade. Então foi evangelizando. E se eu não tivesse evangelizado, meus irmãos, eu não teria casado. Meu Deus. Se eu não tivesse evangelizado, eu não teria casado hoje em dia com a Mayara Martins, né? Minha esposa, que é uma bênção de Deus. Porque num certo dia, em 2019, em junho, eu estava lá evangelizando na praça perto da minha casa. E eu lembro hoje, como se fosse hoje, eu entreguei um panfleto para ela. Falei que Jesus ama ela, que Deus tinha um grande propósito. Ela recebeu isso, desabafou um pouco da história dela. Falei, entreguei a palavra, falei do amor de Cristo e desencontramos. Depois de um tempo, depois de um período, eu encontrei ela numa igreja. Falei: Senhor, que é isso? Que mistério que é esse? Quando eu olhei para ela, o coração queimou já. Falei: mano, eu vou orar porque o coração do homem, ele é enganoso, tem que ter vigilância. Ela estava, no dia que eu encontrei com ela na igreja, ela estava reconciliando. Aí eu peguei, como eu falei: mistério que é esse? Falei: eu acho que será que é de Deus? Vou orar ao Pai, né? Orei ao Pai, mandei mensagem para ela, comecei a conversar com ela, nós criamos uma amizade.
A mãe dela é do círculo de oração, Meu Deus. até hoje em dia. Aí eu falei, eu vou pedir para a mãe dela para orar, porque aquilo que começa errado termina errado. Aquilo que começa certo, a tendência é terminar certo, é dar certo. Vamos começar certo. E eu, na direção do pai, falei, vou pedir para a mãe dela deixar eu orar. Nem é namorar, é orar. Porque hoje em dia os cristãos jovens já querem namorar sem oração, não quer buscar direcionamento, quer tudo no embalo. Mas é necessário oração. A oração faz toda a diferença. A oração guia, a oração direciona. Eu falei, pai, vou orar com ela. Amém. Fui, pedi para a mãe dela falou, ó, minha filha é para casar, ela tá voltando agora, ela é muito nova. Até então, nós se casou, ela tinha 16 anos, foi rápido e ela foi nova. Mas eu vou deixar, tá bom? Eu vou deixar e vou estar aqui na intercessão. Eu me alegrei muito, falei, eita, glória, amém. Vamos orar, comecei a orar. Deus começou a enviar, Deus me deu sinais e também enviou seus vasos, suas vasas para confirmar o propósito de Deus. Falou que ia fazer ela vaso de honra. Ela não era batizada, se batizou. Hoje em dia ela louva, prega, que é uma benção. Então, se eu não tivesse entregado a palavra de Deus, se eu não tivesse evangelizado, será que ia acontecer? Possa ser que ia ter outra situação, mas poderia ter tardado algumas coisas, porque as nossas atitudes influenciam nas coisas. A palavra, tem muitos que falam assim, quem tem promessa não morre não. A promessa, ela não depende do cenário, é lógico. O cenário pode não corresponder com a promessa, mas a promessa acontece mesmo o cenário sendo de crise, mesmo o cenário sendo complicado. Mas quando você toma atitudes erradas, isso sim influencia naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Por exemplo, o Deus, ele tem promessa para você pregar. Se você não estuda, se você não ora, se você não se dedica, como que Deus vai fazer isso? Depende de você também, dependemos de nós também. Nós temos que dedicar, nós temos que fazer, nós temos que agir, nós temos que se mover. Não é ficar parado, não é ficar prostrado, é como foi com Gideão. Deus viu Gideão trabalhando, Deus viu Gideão malhando trigo no lagar, ele estava se movendo, ele não estava paralisado, ele não estava parado. E o que chama a atenção de Deus é isso, é se mover, é agir, não é ficar de braço cruzado. Deus falou, vai descer do céu. Deus falou, vai acontecer. Não é dessa maneira. É necessário oração, é necessário consagração, é necessário jejum, é necessário busca, é necessário intercessão, é necessário clamor. E Deus falou que ia fazer na minha vida, ia fazer na vida dela, nós ia se casar, mas não foi fácil também. Não foi fácil, teve dificuldade, teve complicações na vida minha e da minha esposa. Até então, a mês que vem agora faz 2 anos que nós estamos juntos, casados. E ela, quando nós marcou o casamento, nós teve um contratempo ali. Por quê? Porque o promotor de justiça ligou, estava no meu serviço. Nós marcou o casamento, estava tudo marcado, preparou. Como ela era de menor, 16 anos, era necessário de 2 testemunhas. A mãe assinar, as 2 tias acima de 40 anos. Porque o pai, ela não conheceu. A pessoa que assinou ela no nome não tinha contato com ela. Mas o interessante foi que quando aconteceu, assinou, fui tomar café, eita glória, amém, foi rápido, vai acontecer. De repente, poucos dias para acontecer a cerimônia, o casamento no cartório, o promotor de justiça me liga. João, nós estamos desmarcando, porque na verdade era a secretária falando do promotor de justiça, porque o promotor de justiça cancelou, anulou esse casamento, não pode acontecer, porque não tem assinatura do pai, vai precisar. Mas no dia eles tinham falado que ia acontecer, que estava tudo certo, o andamento já estava tudo marcado, nós já tinha pagado no cartório, nós já tinha assinado, a expectativa estava daquele jeito, porque nós tinha pagado, tinha fechado, tinha assinado tudo certinho, mas aí eles ligou falando que anulou. Aí o coração ficou daquele jeito, falei, Senhor, e agora?
É agora que tem que usar da fé, né? Nesse momento que tem que orar, é nesse momento que tem que se posicionar, é nesse momento que tem que confiar, é nesse momento que tem que ter a credulidade, porque a fé foi o fundamento daquilo que espera e a prova daquilo que não se vê. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu não vejo, mas eu espero. Eu espero porque confio. E aquele que confia no Senhor como um monte de Sião, não se abala, mas permanece para todo sempre. Então aquele que confia vai permanecer. Aquele que permanece é porque está confiando e está orando. Ele ora porque ele tem fé. Ele tem fé porque ele confia. Então um conecta na outra. É necessário ter confiança, acreditar, orar. Esse momento difícil não é no momento fácil. Então nós oramos. Aí no que nós orou, do nada apareceu este homem, pai dela. O pai dela apareceu. Do nada. Do nada. Deus é Ela maravilhoso. tentando, mandando mensagem, não conseguia, nunca conseguiu contato com ele, pra você ter uma noção. Nunca conseguiu contato com ele. Aí ela tentando, não conseguiu. De repente ela conseguiu um número pela rede social da tia, não sei de quem. E até então ele nunca pagou pensão, não, sabe? Nunca teve contato assim. E aí ele, se estiver vendo o vídeo, Deus abençoe grandemente. Eu amo o Senhor, viu? O Senhor é uma benção. Ele mandou mensagem pra ela, e ela ficou toda alegre. Assim, amor, quem que mandou mensagem? Eu não tô acreditando. Falei, nossa, minha, mas vamos ver o que ela fala. Tomara que ele aprove, que pode ser, né? 16 anos, né? Deus tá no controle, amém. Tomara que dá tudo certo. Aí ele falou assim, João, eu tenho 4 filhas. Nenhum dos casamentos da minha filha eu fui. Nenhum. Elas casaram tudo de maior e eu não quis ir. Mas, João, o seu, com a Mayara, eu vi como que você deu uma analisada. Eu vou estar assinando e eu vou estar indo. E além de estar indo, eu vou estar abençoando vocês com uma quantidade de dinheiro para esta festa. Falei assim, que é isso? Que mistério que é isso? O dinheiro que ele deu, nós conseguimos comprar o vestido, alugar um vestido de noiva para ela. Se Deus, como que faz? Nós conseguimos alugar o vestido de noiva e Deus preparou tudo. Ele alugou uma chácara também, mas na correria eu falei para ele que não precisava, que não queria. Casou na igreja, casou no cartório, deu tudo certo, graças a Deus. E Deus, ele fez aquilo que nós não esperávamos. Falei, Senhor, ele não foi no casamento de nenhum, e dela vai ir. Dela aprovou, dela assinou. E aparece do nada aí, né? Porque Deus, ele age, Deus, ele faz. Deus, ele move, Deus, ele, né? Não apareceu do nada. Deus, ele amoleceu o coração dele. Porque Deus, ele endurece o coração e amolece também. Isso daí é bíblico. Ele endureceu o coração de Faraó. Lá em Êxodo fala. E aonde que Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó foi atrás de novo de Israel. Para tentar contra eles. É onde que o Mar Vermelho se fechou contra Faraó. Israel passou e teve uma vitória triunfante ali, Israel. Mas ali o texto fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus, ele endurece ou amolece. Deus, ele faz. Deus, ele pode. Quando ele quer fazer, ele cria situações, ele faz de um jeito tremendo. Foi como esse negócio de endurecer ou amolecer o coração, essa experiência de você olhar e falar, não espero nada, isso não vai ter jeito, do nada Deus fazer acontecer. Não foi somente com o meu casamento. A minha mãe, uma época eu morava com a minha mãe, num período, estava com a minha mãe, e nós pagando aluguel, não era casada ainda, era solteiro, nós pagando aluguel na casa da minha avó, passando uma dificuldade tremenda, só ela trabalhando, eu de menor, fazendo o bico, mas não conseguia emprego, então estava terrível, passando uma dificuldade extrema, difícil, e foi uma missionária lá em casa orar, e ela falou assim, João, Carla, minha mãe ainda não é convertida, mas ela tem uma intimidade com Deus, mas Deus está tratando. Mas nesse tempo eu já estava batizado, estava buscando bastante. E
um período atrás, eu tinha pensado, Senhor, eu pensei, eu nem orei, nem, sabe? Porque essa época eu tava buscando muito, somente eu tava indo bastante pro monte, questão de espiritual, clamor, jejum. Eu não ficava orando por bens materiais, um monte dessas coisas aí. Mas teve um dia que eu pensei, tava lá na minha casa, no corredor, passando uma dificuldade tremenda, mas não, só Deus não permitiu nós passar fome. Fome, graças a Deus, nunca passei. Mas falta de mistura teve. Mas aí eu falei, Senhor, e uma casa, né? Assim, pensa se eu recebesse, Deus arrancasse nós dessa casa, porque lá nós estávamos passando uma humilhação tremenda, dificuldade, um caos lá. E aí eu pensei nessa tarde, refletindo, eu falei, cumpra a tua vontade, Pai. Cumpra a tua vontade, pois sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de nós ficar aqui por um tempo, nós vai ficar. Se for para você sair daqui para outro casa de alugar, nós vai ir. Se Deus mover, abrir uma porta no meio do nada, vai abrir onde tem parede. Aí foi essa missionária lá em casa. Ela falou, João, Carlos, eu vejo a mão de Deus vindo sobre vocês e tirando vocês daqui para outro lugar. Senhor, que mistério que é esse? Aí também no monte, Deus falou, Deus usou o pastor Saulo, lembro até hoje, outros pastores também, mas eu lembro especial do pastor Saulo. João, eu não conheço sua condição financeira, mas Deus vai arrancar você da sua casa e vai te abençoar com outra casa. Deus vai arrancar do ambiente que você está, de humilhação, vai te levar para um lugar de honra. E, meu Deus, que mistério que é isso? Amém. Sem emprego, minha mãe com o nome tudo sujo, complicado no Serasa, sem condição financeira, eu falei, como aqui, né? Mas amém. Deus não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa. E por isso é necessário oração. Nós oramos no casamento também. Nós abrimos campanha de 40 dias quando o promotor falou não. E nesse caso da casa, foi antes do casamento, eu orei também. Tá nas tuas mãos, Pai, fui orando. E do nada apareceu o padrasto, meu ex-padrasto, o pai da minha irmã. Do nada apareceu. Hoje em dia ele teve um estado vegetativo complicado. E hoje ele apareceu do nada, lá na casa da minha mãe. Falou, eu preciso conversar com vocês. Entrou lá em casa, sentou na sala, me lembro até hoje. Sentou na sala, chamou minha irmã, sentou lá deles. Não tava mais junto, tava separado já tava casado até com outra mulher. E conversou, falou assim, cara, tava ele e a mulher dele lá. João, nós vamos comprar uma casa, na verdade nós já comprou. E nós vai colocar você dentro dessa casa, vou passar essa casa pro seu nome, Carlos, vai ficar pra você. Você não vai pagar, você não vai precisar pagar aluguel, nada. E não vou descontar da pensão também, ela recebeu uma pensão naquela época. E é pra vocês. Meu Deus. Pra vocês. E minha mãe não esperava nada dele, porque teve o divórcio, teve complicações, separação. E foi uma longa história, uma história bem delicada. E ela não esperava. E Deus, ele fez. Deus, ele agiu. Deus, ele operou. Para você ver como que Deus, ele surpreende. Ele abre porta onde não tem parede. Ele mostra, ele faz. Ele é Deus de milagre, ele é Deus de maravilhas. E vem fazendo outras coisas. Deus, ele mostrou que ele é juiz dos juízes. Ele é advogado fiel e em causa. Ele mostra que ele é dono do ouro, da prata. Ele que dá a última palavra. Ele mostrou para mim que ele é o médico dos médicos. É ele que está no controle, fica tranquilo. Porque o médico pode dizer acabou, mas Deus fala não acabou. Uma experiência que eu passei na medicina também. Foi bem interessante na medicina. Que no ano de 2022, se não me fala a memória, 2022, 2023, uma irmã de 12 anos.
Nesse período ela tinha 9 anos, mais ou menos. E ela andava normal, ela conseguia pôr comida para ela, conseguia andar de bicicleta, ela dormia, acordava normalmente. Mas do nada, num período, ela começou a pegar o prato, e derrubar, quebrar. A menina que estava andando de bicicleta, agora não conseguia andar mais, perdeu o equilíbrio. Minha mãe pensava, é coisa de crescimento, ela tá crescendo, por isso ela tá assim. Ela tá crescendo, tá na fase de crescimento, e por isso que ela tá perdendo equilíbrio, depois ela aprende a voltar a andar, ela tá quebrando prato porque ela é desastrada, pensando que é normal. Ela já tava na casa nova. E aí começou a piorar o caso, Lázaro. Ela começou a dormir e acordar urinada. E meu Deus, não tá normal não. Mãe, tudo bem. Do nada minha mãe foi levar ela numa consulta no médico de exame de vista. Exame de vista. Foi fazer ver como que estava a vista dela, porque ela usava óculos de descanso, queria ver se precisa de algum óculos de grau. Nesse exame de vista, você vê como que Deus faz. No exame de vista, Deus operou, Deus agiu ali, porque no exame de vista, o médico ele reparou que o olho dela estava muito dilatado, estava inchado. E eles falaram, não, isso daqui não está normal, está muito para frente. Nós não reparando, porque minha família tem um pouco o olho mesmo grande, meio inchado, mas o médico falou, isso daqui não está normal, o dela está muito dilatado, está muito para frente, estufado. Vamos fazer uma ressonância para ver se está tudo certo, porque isso daqui não está normal. Do nada, foi muito rápido, Lázaro. Foi questão de uma semana, tudo isso rápido. No dia já marcou a ressonância, na mesma semana já fez. No dia que fez a ressonância, descobriu que ela estava com excesso de água no cérebro. E ela foi diagnosticada com hidrocefalia. Ela tem um tumor, até hoje está lá. Tem um tumor na cabeça dela, que ele nasceu em cima de um tubo. Não entendo muito bem de medicina, mas esse tubo que dá na cabeça, ele joga água, porque o nosso cérebro ele tem que ser umidificado, tem que passar água nele todo momento. Então tem um tubo na nossa cabeça que leva a água do corpo de baixo para o cérebro para cá, fica fazendo essa transição. O tumor desenvolveu em cima desse tubo. O tubo fechou e começou a criar água, o cérebro dela começou a ficar com excesso de água. É onde ela foi diagnosticada com hidrocefalia. O médico falou assim, mãe, se passasse uma semana, ela ia vir a óbito. Sabe por quê? Porque ela estava quebrando os pratos, perdendo o movimento, porque os órgãos dela estavam parando, estavam se estrofiando. As pernas dela iam se estrofiar, ia ser uma morte muito feia, terrível, horrível. Ela ia se estrofiar toda e ficar morrendo no leito, em uma semana. Porque o cérebro a água estava matando o cérebro, né? Explicou minha mãe passou para mim, foi mais ou menos assim. E aí que aconteceu? Pegou e falou, nós vai ter que passar para ela por uma cirurgia. Ela vai pela mesa já agora, essa semana agora, a cirurgia foi muito rápida. Ela faz até hoje em dia acompanhamento na HC. Mas hoje em dia, graças a Deus, ela tá normal. Ela vai passar por uma cirurgia pelo HC, lá no HC Criança, que é de neuro, né, cabeça. E nós vamos precisar colocar uma válvula na cabeça dela, que essa válvula vai drenar a água da cabeça pro corpo. Mas essa válvula, né, vai ter que ser trocada todo ano para não enferrujar. Para não dar problema, complicação, infecção. E Deus, ele é tão lindo que na hora da cirurgia abriu a cabeça dela. Melhor falar um pouquinho antes, quando minha mãe me ligou, ela falou assim, João, vai entrar agora na sala da cirurgia e os médicos vão fazer o procedimento, a cirurgia. Eu falei, mãe, nós vamos entregar na mão de Deus, vai ser feita a vontade de Deus.
eu vou orar ao Pai. Lógico que minha vontade não era que minha irmã morresse, mas eu pedi a vontade de Deus, mas eu falava, Pai, cura ela, mas se não for da tua vontade, for recolher, tá nas tuas mãos. Eu lembro até hoje, eu tava sem bicicleta, tava numa situação terrível da infância naquele período. Eu olhei pro lado, eu falei, que é pro monte, eu olhei pro lado, eu vi a bicicleta dela, que ela andava e ela desaprendeu. Falei, ixi, vai ser assim, não tá aí mesmo, eu vou com essa bicicleta mesmo. Lembro até hoje, Varão. Peguei a bicicleta pequenininha, rosinha, aro 14, não sei o que era aquilo, Varão. Andei, fui lá pro Vale orar. Andei mais de 6 km, Varão, com aquela bicicletinha. Fui andando, o pneu não furou, Varão, não era pra ter estourado. O negócio, Deus, ele é lindo. Fui sentindo a presença de Deus, cheguei numa parte, comecei a glorificar tanto antes de chegar no vale. Cheguei lá, lembro que coisa espiritual, pro homem carnal é loucura. Eu abri a Bíblia, não lembro o versículo, mas estava falando sobre cura. Falava, será curado, será sobre cura. E eu tomei a posse daquilo, eu falei, amém, eu creio que estava sendo curado, então Deus vai fazer. Antes de eu começar a orar, porque eu já fui adorando, já fui em espírito, né? E cheguei lá, orei, adorei, voltei. No momento do procedimento, os médicos abriram para colocar a válvula. Quando abriu a cabeça dela, começou a sair água para um lado, água para o outro. Os médicos ficou sem entender o que estava acontecendo. Fechou. Nós vamos fechar. Agora a cabeça dela fechou para ver, porque saiu tudo da água, não tem mais nada para fazer aqui. Fechou. Vamos fazer um acompanhamento de 1 mês para ver se vai criar água novamente e o que vai acontecer com o tumor. Passou uma semana, passou 1 mês, ficou tudo tranquilo. Água normal, tumor ali, passou 1 ano, tudo tranquilo. Passou 2 anos, a graça de Deus até hoje em dia, 2025, tá tudo normal. O cérebro normalmente, a água tá no nível certo, o tumor continua ali. Porque é testemunho, o tumor continua ali, eles não arrancaram o tumor. Eles não gostam de fazer isso, porque é no cérebro, eles não gostam de fazer procedimento assim de extração, né? Eles deixou o tumor lá, Deus permitiu o tumor ficar ali, mas a água tá no nível, o cérebro tá tudo certo, ela anda de bicicleta normalmente, ela pula, dorme tranquila, adora na igreja, lê a palavra, tudo certinho, pra você ver. O médico falou o quê? Ele falou, nós vai ter que colocar uma válvula na cabeça dela. Ela vai ser um processo difícil, porque ela vai ter que ficar 1 semana de leito, de fralda, porque não pode levantar por nada. 1 semana, vai ter que defecar, vai ter que fazer as suas necessidades tudo na fralda. Não pode levantar, porque é um processo delicado. Mas Deus não permitiu ela colocar a válvula. Deus, ele fez um outro mover, Deus agiu de um jeito. O médico falou, vai ser desse jeito, mas Deus falou, não vai ser desse jeito, não, vai ser desse jeito aqui. Minha mãe já tinha assinado tudo, mas Deus, ele fez do jeito dele, que é maravilhoso. Maravilhoso, agradecer a Deus. Qual lição mais profunda você aprendeu com Deus em meio à dor e ao sofrimento? Agora, a lição mais profunda, agora. Aleluia. Vai acompanhando aí, se inscrevendo no nosso canal. Mas como eu falei, o diamante ele é lapidado no meio da prensa. Quando você pega o trigo e você espreme ele tem semente dentro. Quando você pega a uva e espreme ela vai ter o vinho, vai ter o suco de uva, né? Quando você pega a azeitona e espreme ela, esmaga ela, vai ser gerado o azeite. Então nós cristãos temos que ter uma ideia, uma noção que Deus está no controle da situação e que a tribulação está gerando. A dificuldade produz. Na dificuldade, a tribulação eu tenho que me alegrar. Porque a tribulação chegou para mim, não é para fazer eu morrer, para eu morrer, não. Porque Deus ele tem vida e vida com abundância. Deus ele me trouxe para essa dificuldade para eu crescer, para eu ganhar estrutura, para eu criar estrutura, para eu ganhar, para eu ser mais edificado.
Então nós entendemos que na tribulação, na dificuldade, na prova, nós estamos gerando, estamos ganhando, estamos crescendo, estamos desenvolvendo e não perdendo. Nós perdemos quando nós saímos do caminho, nós perdemos quando saímos da direção, mas quando nós estamos na direção, na obediência, porque quando você obedece a Deus também vai ter luta. É nesse momento que você tem que adorar. Não é porque você só obedece, você está só... Senhor, porque a maioria das pessoas pergunta aí, Senhor, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Eu estou obedecendo, estou fazendo, estou no seu caminho, estou passando por essa dificuldade, por quê? Aí nós olhamos a história de José. Jacó mandou José, José, vai ver se os seus irmãos estão bem, se estão sãos. Foi a ordem do pai. José recebeu uma ordem do pai. José não é bobo, ele obedece. Porque o mandamento tem que honrar o pai e a mãe. Mandamento com promessa, né? E José, ele recebeu, falou, tá bom, pai, eu vou ir ver se os meus irmãos estão bem. Estão debaixo de obediência. Está debaixo de uma ordem e ele está obediente, está obedecendo. Se ele não tivesse obedecido, ele não teria passado pela escravidão, ele não teria passado pelo apontamento, pelo julgamento, mesmo sendo inocente, ele não teria passado pela cadeia, mas também ele não teria passado pelo trono, ele não teria passado pelo governo, ele não ia ser governador. Então, se ele não tivesse obedecido, ele não ia passar pelo processo difícil. Mas o processo difícil levou a ele, no processo difícil direcionado por Deus, na obediência levou ele até o propósito perfeito. Quando você passa por uma dificuldade, porque você desobedeceu, é diferente. Mas José, no caso de José, ele obedeceu, estava passando por tudo aquilo porque estava na obediência. Então nós vemos e aprendemos que a obediência debaixo, na prova, debaixo de obediência, aquela prova, aquele processo está te levando para o propósito, está te levando para a promessa. Então, é obedecer, é fazer, é adorar, continuar, independente da tribulação, independente da dificuldade, independente do processo, é estar no posicionamento, na posição do Pai. Como discernir a vontade de Deus através da palavra? A voz do Pai, a voz de Deus. Eu estou falando muito de prova aqui. Quando nós vemos a direção do Pai, né? Recebemos a direção do Pai, nós temos que ter um discernimento. E quando você falou isso, Deus já me levou aqui em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi direcionado pelo Espírito para o deserto. Foi uma direção divina. O Pai, o Filho, o Espírito é uma trindade. Jesus foi direcionado para o deserto, para a dificuldade, pela voz celeste, pela voz divina, pela direção do céu. O céu está direcionando ele, o Espírito está direcionando ele para o deserto, para a dificuldade. E ali no meio do deserto, no meio da dificuldade, Satanás vai atentar a ele. Vai dizer assim, Mateus capítulo 4, Jesus, se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Quero ver você transformar. Aí o que é Satanás? Satanás ele é astuto. O Espírito direcionou Jesus para o deserto para ele ficar 40 dias ali em jejum e sendo atentado por Satanás. Satanás, a primeira tentação é essa. Jesus, se você é filho mesmo de Deus, transforma essa pedra em pão. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 3, Jesus sendo batizado em Betânia, no Rio Jordão, por João Batista, e acontece um mover ali, o céu é aberto, e uma pomba desce, e uma voz ecoa do céu, eis aí o meu filho amado. Agora em Mateus capítulo 4, um capítulo depois, Satanás vai indagar, Satanás vai perguntar,
Se você é mesmo filho de Deus, será que você mesmo vai querer colocar dúvida no coração? Será que você é filho mesmo de Deus? Não chama essa pedra do pão. Mas aí, Jesus ele fala, o homem não viverá somente do pão, mas sim de toda a palavra de Deus. Toda a palavra que sai da boca do Pai. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, aparta de mim. Porque em Mateus capítulo 3, parafraseando, deixa eu conjecturar aqui. Porque em Mateus capítulo 3, quem falou, uma voz já foi falada do céu, um pai já falou que eu sou filho. Agora em Mateus capítulo 4, uma voz terrena, uma voz que ecoa de baixo, quer abafar essa voz veio do alto. Mas nós temos que se apegar à voz que vem de cima. Nós temos que se agarrar na voz que está de cima. Nós temos que inclinar para a voz que está em cima. Nós temos que ouvir, nós temos que pedir a Deus sensibilidade e crer, acreditar, se apegar, focar na voz que ecoa dos céus, a voz que ecoa do alto. A voz que está ecoando, que ecoou do alto é a voz do Pai. E o Pai está falando, filho. Agora a voz que ecoa de baixo, a voz que ecoa do terreno, de baixo, não de cima, está dizendo, bastardo, não é filho, não é filha. Mas Deus já falou que é filho. Aleluia. Deus já falou que é escolhido. Deus já falou que é escolhida. Deus já falou que vai acontecer. Deus já falou que vai curar. Deus já falou que vai destravar. Deus já falou que vai fazer. Mas Satanás vai sempre afrontar. Satanás sempre vai lançar dardo para criar dúvida, porque a dúvida não agrada a Deus. Sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então, quando nós temos dúvida, incredulidade, sem fé, desagrado. Quando nós estamos com credulidade, acredita, está crente, está confiante, está acreditando, tem fé, aí agrada ao Pai. E no meio da luta tem que ter esta fé. Porque a fé, igual eu falei, é o fundamento daquilo que espera e a prova daquilo que não se vê. E Paulo ele vai dizer para a igreja de Éfeso, que ele vai falar que o cristão é soldado, vai dizer sobre a armadura do cristão, do soldado, e ele vai dizer sobre o escudo do cristão, vai falar sobre a couraça da justiça, o capacete da salvação. É interessante, capacete da salvação, porque Satanás vai focar na tua mente, mas quando você está com o capacete da salvação, está com a sua mente blindada, a salvação acerta. Vai falar sobre as sandálias da preparação do evangelho, sobre o cinturão da verdade, e vai dizer também sobre o escudo da fé. Ali Paulo vai dizer sobre, vai mostrar a fé como escudo, e escudo como fé. E escudo é usado no meio da batalha, na dificuldade. Sem, falando de novo sobre dificuldade. Eu não tenho nada para falar isso daqui não, viu? Não fiquei pensando em casa, deixa Deus, direção. E para você entender, a dificuldade, você tem que usar o escudo. Na luta, você tem que usar escudo. Se não há luta, não há escudo. Se não há luta, não há escudo e não há fé. Se não há fé, não agrada a Deus. Mas no meio da luta, aí que você tem que usar o escudo. Aí que você tem que ter fé. Não. Essas lanças, essas setas que está vindo contra mim, dizendo que eu não sou filho, que eu não vou conseguir, para eu ficar fechado no quarto, que ninguém me ama, isso é coisa de Satanás. Você tem que usar a tua fé, teu escudo. Satanás se aparta. Você tem que usar sua fé, seu escudo. Eu sou filho, eu sou amado. Deus tem propósito. Deus é comigo. Deus me escolheu. Deus falou comigo. Deus olhou para mim, porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, Deus não está me vendo. Deus não olhou para mim. Deus não me escolheu. Deus não é na minha vida. Isso é tudo seta de Satanás. Isso é tudo seta das trevas. Usa do escudo, tenha discernimento, porque o Deus fala, Deus ele fala que é filho, Satanás fala que é bastardo, Deus fala que é escolhido, Satanás fala que não é escolhido, Deus fala estou contigo, Satanás fala Deus não está contigo.
Assim que nós vemos, quando Deus está falando, quando Deus direciona para o processo, aquieta, confia, fica tranquilo, porque Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Qual livro da Bíblia você considera um livro assim desafiador para pregar, um livro desafiador para obter um estudo ali, é um desafio aquele livro ali para você obter um pensamento sobre o livro, Qualquer parte tirar algo dali que é um livro assim, você lê e fala, nossa, tá difícil isso daqui. A palavra é linda, a palavra ela é inspirada, ela é a coisa, é o manual da vida, manual para um homem, tá tudo certo, é palavra, é vida. Então todos os textos ali é de suma importante leitura, todos os conteúdos você tem que receber, certo, como o Novo Testamento e o Velho Testamento, porque o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, porque quando tem pessoas que querem descartar o Antigo Testamento, melhor dizendo, mas não pode descartar o Antigo Testamento, nós estamos na graça, lógico, se apegar com o Novo Testamento, mas temos que pegar também conteúdo novo, Antigo Testamento, porque a palavra mesmo diz que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra das coisas do Novo Testamento. O Antigo Testamento, quem foi o mediador foi Moisés e outros. Agora o Novo Testamento foi Cristo. O Antigo Testamento não foi, ele é considerado como não perfeito, porque teve o Novo. O Novo não tem outro, porque ele é perfeito, porque o mediador é Cristo. Agora o Antigo, que o mediador é Moisés, homem errante, precisou de outro. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos apontando para o Novo Testamento, tudo se encaixa. Por exemplo, quando fala sobre a Páscoa e Pentecoste. A Páscoa aconteceu num período, o maior propósito era libertação. É uma festa judaica até hoje em dia, que o povo de Israel comemorava, festejava, por conta da libertação que Israel recebeu do Egito. Do Egito, 4 séculos estava sendo escravizado, teve a libertação, então foi levantada essa festa, comemoração, o maior propósito, libertação. O interessante é que Cristo foi crucificado, Cristo ressuscitado no período qual? No período da Páscoa, por isso fala o Cordeiro Pascual. Era Deus trazendo uma mensagem. Vocês receberam uma libertação atrás de Faraó, da escravidão, mas agora ele morre no período pascual, podia ser em outras datas, mas foi no período pascual, no período da Páscoa, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque ele é o meu filho que veio para que todo nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele morreu, foi ressuscitado, ele morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, para trazer libertação da escravização, do pecado. Não sois mais escravo, agora sois livre, porque a palavra, Jesus traz essa liberdade, traz essa libertação, traz essa direção. Então meu filho morreu no período da Páscoa para trazer, para mostrar, para revelar a libertação. É Deus revelando, é Deus mostrando no Antigo Testamento como no Novo Testamento que ele faz, que está conectado no outro. É como se fosse o Pentecoste também. Quando nós olhamos para o Pentecoste, a maior comemoração, o maior propósito, melhor dizendo, do Pentecoste é a lei. Ele se comemora a lei porque foi descido aos 10 mandamentos para Moisés lá no monte. Então eles comemoravam o maior propósito do Pentecoste, da festa judaica, era por conta da lei. E o Espírito Santo, após a ressurreição de Cristo,
ele vai descer em Atos capítulo 2. Em qual período? Período do Pentecoste. E ali, descida 40 dias, se acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então nós temos um cálculo que foi assim, quanto o tempo que Cristo ficou, porque 40 dias ele ficou ressurreto, e depois de 10 dias aconteceu o Pentecoste. Era 50 dias depois que acontecia o Pentecoste, depois da festa da Páscoa. O interessante é que quando desce em Atos capítulo 2, o Espírito Santo, no período do Pentecoste, era Deus mostrando, era Deus revelando, era Deus falando para o povo. O meu filho, o Cordeiro Pascual, pereceu, morreu, foi crucificado para trazer libertação. Agora, o Pentecoste que vocês comemoram a lei, o Espírito Santo desce para trazer lei. Quando nós olhamos para a lei ela traz direção para aquilo que está perdido. A lei, ela traz ordem para aquilo que está bagunçado. A lei, ela constrói aquilo que foi destruído. A lei traz ordem, a lei traz direção, a lei traz libertação, a lei traz direcionamento. Então, é Deus falando assim, o meu filho, o meu espírito, melhor dizendo, desce nesse período Pentecoste para mostrar. Ele desce como a lei, como foi no período no Pentecoste, a festa da lei, ele desce para trazer direção, ele desce para trazer ordem, porque o Espírito veio para convencer o homem do pecado. E quando você está no pecado é só bagunça. Quando você está no pecado, o salário do pecado é a morte. Quando você está no pecado é só destruição. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E você fica alvo fácil de Satanás quando você está no pecado. Então o Espírito, ele traz ordem, ele traz direção, ele traz construção, ele traz restituição, ele traz direcionamento, livramento, libertação, ele convence o homem do pecado. Então nós vemos o ligamento do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E a pergunta foi qual foi o livro, qual foi o livro mais difícil de tentar extrair. Se eu falar que não tem, Desafiador. É desafiador. É Levíticos, tenta tirar o Levíticos. O livro que você mais... Eu acho meio difícil. Para pregar é difícil. O que significa para você viver pela palavra? Viver pela palavra. Viver santidade. Estar na presença do Pai. Buscar santidade. Direcionamento do Pai. Vamos ser rápido aqui. Santidade. Você já teve alguma experiência em que a Bíblia te deu direção em uma decisão importante? Você já teve experiência? Você já teve alguma experiência em que a Bíblia te deu direção em uma decisão importante? Você já teve experiência que a Bíblia te deu uma direção? A palavra de Deus, né? Porque muitas das vezes quando a gente está... Eu falo de mim, né? Quando eu estou precisando de... pedir uma direção para Deus, pega e abre a Bíblia. E ali Deus dá uma direção muito importante do que eu deveria ter tomado. Sim, benção. Eu falando assim, eu lembro de um testemunho, eu lembro bem no comecinho da minha conversão, falando assim, eu lembrei aqui. Foi num período, em 2019, isso daí foi bem no comecinho, eu era doido para ir no monte. E como recém-convertido, eu não conhecia as matas daqui de Ribeirão, depois eu fui conhecer o Léo Gomes, por Alacer dos Montes. Mas antes eu não tinha tanto conhecimento, não sabia. Eu fui num canavial, né? E eu e meu irmão recém-convertido também, né? Fui pro canavial. Falei, Senhor, nós queremos orar e nós foi direcionado pra um canavial. Falei, vamos morar no meio do mato, onde que os crentes moram, né? Bora lá. Nós chegou, né? Começou a andar. Nós chegamos num nível ali de escuridão. Canavial acontece coisas terríveis. Lá no Pacaembu, não tinha nem construção na época lá. Lá era só, tinha um monte de cana. Roubo, com as matanças, esconde droga, essas coisas terríveis. E nós falamos, tinha dois caminhos, tinha um caminho aqui e um caminho aqui.
Falei assim, será que não é vai reto ou se não é vira pra direita? Se convertido, vamos abrir a Bíblia pra ver qual que vai ser o manto aqui, né? Vamos abrir, tava eu e o irmão só, e ser convertido. Nós sabia que ali era coisa errada, que os dois foi retirado do crime, né? do crime. É, o Kelvin, Deus abençoe, Lázaro. Kelvin é uma benção. E aí eu falei assim, vamos abrir a Bíblia, vamos ler, né, a palavra, vamos ver. Aí, e incrível, parece os negócios de doido, mas apareceu sobre direita e esquerda. Nossa. Eu falo, melhor é o caminho na direita. Eu não lembro nenhum versículo, mas falou sobre a direita. Eu falei, varão, que mistério é esse? Vamos pra direita aqui. Nós foi pra direita, começou a andar no meio do caminho, nós achamos um cardápio de um cavalo morto lá. Nós ficou muito assustado, varão. Continuamos, nós falou, varão, vamos orar aqui mesmo nesse cantinho, não vamos mais pro fundo não. Nós orou ali. Foi um negócio, um negócio meio doido assim, mas É normal. Deus ele agiu assim na hora dessa forma. Se nós continuasse reto ali, vai saber onde que nós ia chegar. Então Deus ele tem todas as formas de fazer, falar. Tem gente que não acredita nesse negócio de abrir a Bíblia e ter uma direção. Mas eu acredito sim que Deus fala, que Deus pode fazer, Deus pode dar uma direção neste abrir da palavra e pode ser uma resposta na direção de Deus no instante. Se você também acredita, né? Eu também creio, né, que Deus pode dar uma direção. Se você acredita, comenta aí, né? Se Deus já te deu uma direção e também se foi algo, né, algo sobrenatural, comenta aí, né? Pra deixar marcado aí também. Um grande testemunho também dá isso, né? Como lidar com passagens difíceis ou que parecem contraditórias. Como lidar com passagens Difíceis ou que parecem contraditórias. Passagem da vida. Isso. Da vida difícil. Como eu vou lidar com passagem difícil ou contraditória. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade e no meio da tempestade aparece Cristo saindo do monte que estava de oração, andando por cima das águas. E por conta da dificuldade, da passagem complicada, né, da situação que eles estão vivendo, eles estão remando contra o vento e eles estão, por conta do vento, por conta da tempestade, por conta da fúria do mar, eles estão com medo. E por conta do medo, traz uma cegueira, traz uma incredulidade. Por isso nós temos suma importância lutar contra o medo. E quando os discípulos olham para Jesus, eles falam, olha, uns fantasmas, é um fantasma. Por conta do medo, por conta do cenário, o céu fechado, visca ofuscante, tudo obscuro, escuro, né? Tá escuro, tá de noite, tá de madrugada. Eles não enxergam, mas Cristo enxergou eles. O interessante é isso. Os discípulos não estão vendo Cristo por conta do cenário, mas independente do cenário, independente da distância, independente da escuridão, independente do caos, Cristo está enxergando. E quando Cristo está enxergando, Cristo está indo em direção deles. O importante é isso. O importante é isso, é você ter fé, acreditar. Mesmo você não vendo Deus na situação, porque a pessoa fala, eu não vejo Deus. Eu não vejo Deus na minha vida, eu não vejo Deus nessa situação, porque eu estou vendo uma bagunça. E por conta da bagunça você não enxerga a Deus. Mas Deus ele está te enxergando. Deus ele está te vendo. E o interessante é Deus ele enxergar você lutando, você adorando, do que ele enxergar você reclamando. Fica tranquilo, ele está indo em direção em você. Eu sei, tá difícil, mas por conta da bagunça aí nós não enxergamos. Por conta da bagunça, por conta do medo, aí nós... E agora? O discípulo fala, é um fantasma. O que é aquilo? Eu não reconheço o mestre. Aí ele fala, sou eu, não tenha medo, sou eu, o vosso rabi, o vosso mestre, sou eu, Jesus. Discípulos, acalma. Aí Pedro ainda, aí eles ficam com dúvida, né? Pedro fica com dúvida também, se é você mesmo, me faz andar por cima dessas águas. Aí o Jesus fala, vem, sai para fora. Pedro vai andar e vai começar a afundar, por quê? Ele afunda porque ele olha para a tempestade, para o vento contrário, por conta do medo,
ele vai começar a fundar mais uma vez o medo operando, mais uma vez o medo trazendo incredulidade, mais uma vez o medo trazendo desconfiança, mais uma vez o medo abafando a fé. Nós não podemos deixar, a fé tem que estar acima, tem que ser forte, independente da circunstância, independente do cenário, independente do estado, independente da emoção, independente, tenha fé, acredita que Deus pode fazer. Tem uma pergunta aqui aleatória, não sei, eu creio que você vai conseguir me responder, né? Nessa passagem da qual você citou, a Bíblia nos diz que é um mar, né? Sim. Só que alguns estudos dizem que é um lago. Como pode criar onda num lago? É forte. Quando Deus quer fazer na escuridão, né? Nas trevas, na dificuldade, Deus ele cria essa situação, né? Então, Deus ele está mostrando que estudiosos falam sobre isso, segundo os estudos, mas então nós vemos, se esse é o caso, nós vemos ondas, nós vemos tempestade, nós vemos crise, nós vemos choro, nós vemos perca, nós vemos prejuízo criado pelo Deus Pai. Mas ele está se alegrando com o teu sofrimento? Não. Mas o sofrimento está te calejando, o sofrimento está te forjando, o sofrimento está te edificando. Ele está olhando lá na frente. Ele está olhando no resultado. Então Deus ele permite situações. Deus ele cria situações. Deus ele te direciona para situações que você não queria estar, em cenários ao qual você não queria estar. Deus ele manda você ficar onde você não queria ficar para você gerar. Isaac, fica na terra de Gerar, mesmo que é terra estéril, fica aí, cave poço para mim, eu quero ver você aí. Você vai estar no centro da minha vontade se você está em Gerar, terra estéril, terra seca. Mas tem um porém. Eu não quero você somente aí parado obedecendo. Eu quero você cavando o poço. Na dificuldade onde eu te levei, eu não quero você que passe para ela só para passar de braço cruzado. Não. E muitos passam ainda reclamando. Não. Eu quero que você passe ela trabalhando, operando, se movimentando, adorando, orando, clamando, fazendo para mim. Porque Ele é Deus que faz, né? Mesmo num cenário que não é propício para aquilo, ele cria só para... Isso aí mesmo, num cenário que não é propício, cenário, a circunstância, Ele ama, Deus ele ama trabalhar com improváveis, com improbabilidade, né? Com um cenário impossível, com pessoa impossível. Ele trabalha, porque para Deus nada é impossível. Para o homem é impossível, né? Lucas 1,37. Para o homem é impossível, mas ele chega, ele gosta de fazer chegar e fazer as pessoas coçar a cabeça, né? Ele faz, porque a loucura, a Bíblia é tremenda, ela fala assim, a loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana. E ela fala assim também, eu escolho as coisas loucas, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. No mesmo capítulo ele vai falar isso. Então ele faz isso, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Pela sabedoria humana é o fim. Pela sabedoria humana o barco não vai chegar até a praia, não vai chegar até do outro lado. Mas Deus ele confunde, Deus ele faz, Deus ele trabalha do jeito ao qual ele quer. O que mudou sua vida após o encontro com Cristo? O João Venâncio, o missionário João Venâncio, o que mudou após um encontro, né, com Cristo? De uns 3 anos para cá, colocar assim uma base aí mais ou menos. Eu me batizei, fez agora em maio, 2025, foi 6 anos, 6 anos, né? 6 anos. 6 anos pra cá foi tudo, convívio, amizade. Até então porque eu casei também. Deus mudou
a minha mente, igual eu falei antes, eu não tinha noção, eu não tinha, a vida não, eu não tinha, a vida para mim não tinha sentido. Depois que eu conheci a Cristo, depois que eu tive um encontro com Deus verdadeiro, a minha vida agora fez sentido, agora faz sentido. Aí eu entendi, agora eu sei porque eu estou nessa terra. Agora eu sei, a palavra me trouxe verdade. Quando eu olhei para a palavra, agora quando eu tive encontro com Cristo, quando eu li a Escritura, eu falei, agora eu estou entendendo. Agora eu tô entendendo porque eu tô aqui, para o que eu tenho que fazer. Antes eu ficava me perguntando por que eu tô aqui nessa terra, qual que é o sentido da vida, quando eu estava sem a palavra, sem Cristo, sem a verdade. Ficar perguntando o que será de mim, o que tem depois da morte, eu estava sem rumo, sem direção. Mas depois que eu tive um encontro com Cristo, depois que absorvi da palavra, recebi da palavra, Deus, Ele mudou a minha noção e a vida fez sentido. A última pergunta aqui é: como um cristão sabe o seu chamado, o seu propósito? Assim como descobrir, né, o seu chamado, o seu propósito. Tem várias vocações, a palavra fala sobre vários ministérios, ministério de profeta, ministério de mestre, pastor, pastoreio, de pregador, tem vários. Mas o mistério está na oração, é clamor. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, a Bíblia vai falar bastante do coração. No Novo Testamento tem vários versículos que fala que o coração, que Deus direciona o homem através do coração. E eu falo coração como um homem interior, não é como um órgão, tá? Eu falo como um homem interior. Deus ele vai falar no seu interior, Deus ele vai falar no seu coração. A chama vai arder no seu coração, a chama vai arder no seu interior para pregar. E esta chama não é em vão, não é à toa. A chama vai arder no seu coração, a vontade vai vir para louvar. Eu gosto de louvar? Eu gosto, mas pregar é diferente. Então eu tenho esse anseio, essa chama para pregar. Outros têm essa chama para louvar. Outros têm essa chama para evangelizar. Outros têm essa chama para cuidar de igreja. Minha chama maior é missão e pregar. Reino dos céus, é lógico. O que for possível estar fazendo na obra, eu estou aí para fazer. Mas você descobre orando e essa oração vai trazer essa chama. E você vai ter a direção na sua convocação, é certo? Oração, clamor, jejum, Senhor, o que tu queres? Eu orava bastante isso para Deus. Senhor, o que tu queres comigo? O que tens para mim? O que queres que eu faça? Eu quero te entregar tudo. No primeiro dia do meu batismo, você tem uma noção? Deus não chegou para mim com voz audível, como falou com Moisés, e falou assim: João, sai da tua casa e vai evangelizar. Sai da tua casa e vai pregar. Não. A chama veio no meu interior. Uma vontade, e essa vontade que implanta é o Espírito. Essa vontade veio para eu pregar. Essa vontade veio para eu anunciar. Essa vontade veio para eu ir. E eu fui. Eu obedeci. E eu indo, fazendo, eu me senti bem. Fazendo para o reino, pregando, evangelizando. E desde então eu vi que a minha convocação, o meu chamado é missão. Eu amo missão, eu amo pregar. Louvo a Deus, porque Deus tem me dado a oportunidade para ir, para fazer. E tem mais ainda, em nome de Jesus. Mas é assim que você descobre, no meu ponto de vista, orando, buscando, jejuando, consagrando a vontade, a direção é certa no teu particular, porque Deus fala no particular de cada um de uma maneira. Cada um é de uma maneira. Amém. Esse foi o nosso podcast. João não, né? Aí João, missionário, João Venâncio. Muito obrigado, né? Pela ter você aqui, né, com a gente. Eu aprendi bastante com você. Eu sempre falo que eu estou aqui, eu sempre para aprender, né? Não é somente testemunhos, né? Testemunho, eu sempre falo que testifica muito, né? Mas a gente aprende bastante na palavra, né?
Eu já aprendi bastante, porque, rapaz, tem muita Bíblia aí, né? Amém. Glória a Mas é Deus. muita dedicação também. Amém. Glória a Deus. Muita dedicação, né? Muito que nem você falou, muita oração, né? Para entender o chamado, o propósito. E assim vai ser também na sua vida, também no seu ministério. Eu creio que Deus também vai queimar a chama, Deus também vai queimar o chamado aí para você fazer a obra de Deus. João Venâncio, muito obrigado mais uma vez. O podcast Penegrória agradece a oportunidade de estar com você aqui, né? Eu queria ter chamado antes, né? Mas Deus, ele prepara tudo do tempo dele, né? Tudo é no tempo dele, do jeito dele. E quando ele quer, ele faz acontecer. Você que gostou do testemunho, das palavras aqui que foi mencionado aqui, da palavra da Bíblia, da palavra do servo do Senhor, testemunho que foi edificante na minha vida, também na sua, comenta, compartilha. Vou estar deixando aqui o arroba do Instagram dele, vou estar deixando aqui também o arroba do podcast Penegrória. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem neste sábado, às 9h30 da manhã. Né? Alguns, tem uns crentes que não gostam de acordar cedo não, né? Mas eu creio que teve alguns que acordaram aí para assistir a gente logo cedo. E também esse vídeo que vai estar postado também no YouTube, no canal do Instagram, do podcast Penegrória, vai estar tudo postado lá, divulgado. Você que gostou, comenta, compartilha. E é isso, ficamos aqui. Para finalizar, né, como todo de costume, queria que o irmão finalizasse com oração. Amém? Altíssimo e soberano Deus, meu Pai amado, nós te louvamos por essa oportunidade, ó Pai. Meu Deus amado, ó Santo Deus, o que seria de nós se não fosse a Tua graça, a Tua mão, meu Pai querido? Foi falado aqui da Tua palavra, meu Deus querido. Meu Deus amado, ó Santo Deus, vai de encontro com este ouvinte, meu Pai. Vai de encontro com esta irmã, com este irmão, meu Deus querido. O Senhor sabe a situação, o Senhor sabe a situação dela, o Senhor sabe a situação dele. Meu Deus, transforma, age, impacta, move, meu Deus, cumpra a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Meu Deus querido, ó Santo Deus, abençoe este irmão, abençoe esta irmã, abençoe esse podcast, meu Pai amado. Age, meu Deus querido, porque eu sinto a Tua graça neste lugar, porque onde está 2 ou 3 unidos falando da palavra, ali o Senhor se faz presente. E eu sinto a Tua presença, meu Pai. A Tua presença cura, a Tua presença renova, a Tua presença fortalece. E esta irmã, este irmão que está na casa, e está no trânsito, e está onde for, meu Pai, onde ele estiver, meu Pai. Visita, meu Pai querido, dá direção para ela, dá direção para ele, fortalece, capacita. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por tudo, meu Pai amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique com o podcast Penegrória. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui falando do amor de Jesus e também da Tua palavra que é maravilhosa, né? Maravilhosa de ser dita, maravilhosa de ser pregada, maravilhosa de ser ouvida. Fique com Deus e sábado que vem tem mais, viu? Sábado que vem vai estar aqui com a gente o pastor Alamo. Acho que é Alamo. Pastor Alamo vai estar aqui com a gente. Você me fala por aí que eu esqueço o nome dele, mas Deus esteja na vida dele. Amém? Fique com Deus todos vocês e a paz do Senhor Jesus. Amém?